Boa noite a todos, a paz, tudo bem? Vamos dar início aí hoje. A palavra hoje falando sobre cessando o coronavírus biblicamente. Um tema atual, né? Então vamos abrir nossa Bíblia aí. Abra suas Bíblias aí em Números, no capítulo 16. Números 16, achou? Sim. Números 16, versículo 47 e 48 diz o seguinte: E tomou o Arão como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e vivos e cessou a praga. Boa noite, Beth, Charles. Bom, Números 16, 47 e 48 foi o que eu li. Hoje em dia o que mais tem de informação na internet é as pessoas falando sobre esse coronavírus, né? Sobre essa praga aí, sobre essa peste que está literalmente invadindo o mundo aí, dando suas caras e tudo mais. E muitos pastores até chegando em uma controvérsia, muitos falando fica em casa, outros fica sai de casa, o outro fala é tudo normal, ou só um grupo fica, o outro não. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito de que hoje nós temos essa situação, nós temos essa peste, né? Essa pandemia. E como que nós temos que lidar com ela para que a gente possa fazer parar esse negócio? É isso que precisa mesmo. Mais do que saber como a gente tem que lidar hoje, a gente tem que trabalhar para que ela pare de uma vez por todas, né? Então, eu peguei versículos bíblicos onde a gente comenta sobre isso, eu quero entrar um pouco mais no detalhe deles. Números 16, nós lemos o 47 e o 48. Mas Números 16 ele fala justamente da rebelião de Datá, Corá e Abirão. Aquela famosa rebelião de Números 16, onde eles se levantaram contra Moisés e Arão, a liderança dos dois, e falando, aqui não é só vocês dois que são santos não, Deus fala com todo mundo, eu sou santo também, né? E aí aquilo começou, depois vocês podem ler aí Números 16, começou a ganhar uma proporção, esse debate. Aliás, logo que eles comentam isso com Moisés, a Bíblia fala, Moisés baixou a cabeça. A gente falou, não, agora não, a gente já passou por tantas, né? Meio desiludido da vida, né? Aí, versículo 4, caiu sobre o seu rosto. Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, falou, não. Enfim, ficou indignado com essa situação. Ou melhor, Deus ficou indignado com essa situação, com essa rebelião. No versículo 20 e 21 fala, e falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, que eu os consumirei em um momento. Então assim, bem rápido, eu vou estar consumindo todo o povo. Deus ficou revoltado, porque Deus não compactua com rebeldia, não é verdade? Deus ele quer ordem e decência nas coisas, e não uma rebeldia declarada como foi isso daí. E Moisés, ele avisou o povo sobre isso. Falou, vocês fiquem espertos que senão vai acontecer coisa aqui que não é nem da minha parte, hein? Eu lavo as minhas mãos, Deus vai... Versículo 28. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem.
Ou seja, ele deixou muito claro que não era a vontade dele, mas ele estava temeroso diante de uma rebeldia, que é pecado de feitiçaria e tudo aquilo que a gente já sabe. Resumo da ópera. Do versículo 31 ao 34, a gente já sabe o que acabou acontecendo. E aconteceu que, acabando de falar Moisés, a terra que estava debaixo dele se fendeu. A terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era desceram vivos ao sepulcro, e as terras os cobriu. Pereceram do meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, que diziam, para que porventura também Deus não nos trague a nós. Então aconteceu uma coisa miraculosa, né? Aconteceu, a terra abriu, nunca vimos isso. Imagina a terra abrir e cair casa, cair pessoas, cair isso. É Deus, é uma maravilha, né? É um prodígio, é alguma coisa absurda. Tudo isso foi no dia 1, vamos se dizer. Por que eu estou falando que é no dia 1? Porque daí a Bíblia fala que isso aconteceu. E aí eu quero ler o que aconteceu no dia seguinte. Versículo 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vocês mataram o povo de Deus. No dia seguinte deles verem a terra abrir, eles se levantaram murmurando e acusando Moisés e Arão. Falou, vocês mataram o povo de Deus. Que absurdo. No que eles falaram isso no 41, o 42 diz assim, aconteceu que ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, né, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem os cobriu e a glória do Senhor desceu. Então na hora que eles foram encurralar Moisés e Arão, literalmente, a presença do Senhor veio e desceu. Uf. E que a presença do Senhor veio e desceu, no versículo 44 e 45, diz assim, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação e eu o consumirei no momento. Então eles prostraram o seu rosto sobre o chão. E disse Moisés a Arão, toma um incensário e põe nele fogo do altar e dente incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e a praga já começou. Eu estou falando desse texto de novo, irmão, porque hoje eu quero frisar na solução dele. Deus desceu irado por causa da murmuração do povo e de todas as coisas, com razão, certo? E o que aconteceu com esse povo? Deus, Moisés, pela sua intimidade, ele conheceu o coração de Deus naquilo. E no que ele viu Deus descendo e falando, ele já começou a se prostrar no chão, pedindo misericórdia, como um sacerdote faz, clamando para o Senhor não revidar, vamos dizer assim. E a estratégia que ele usou, é isso que eu quero falar para vocês. Eu vou falar de 3 textos só hoje. Ele falou, Arão, sobe rápido e derrama do incenso, levanta logo esse incenso e faz expiação sobre o povo. Ele falou 2 coisas. Ele falou incenso e expiação. Incenso, Apocalipse 5:8. Incenso é oração. Ele falou, começa a orar agora. Começa a orar agora. Você é o sumo sacerdote, começa a orar agora. E não somente isso, faça expiação por todo o povo. Expiação, como eu falei na semana passada, é perdoar, desculpar, apaziguar, expiar, reparar. Ele estava falando o seguinte, começa a orar e entrega essa oferta em sinal de perdão, em sinal de reparar esse erro, em sinal de abrandar a fúria, a ira do Senhor diante de tamanha murmuração, reclamação e tudo mais. E aí, a Bíblia fala que quando ele começou a fazer isso, no versículo 47,
E tomou Arão como Moisés tinha falado e correu no meio da congregação. E eis que a praga já tinha começado entre o povo. E dentou o incenso nele e fez expiação. E estava em pé entre mortos e vivos, e a praga cessou. E os que morreram daquela praga foram 14.700 pessoas. Olha como a Bíblia fala. Foram os que morreram por causa de Corá. Ele atribui o sangue dessas pessoas derramadas a Corá. Por que Corá? Porque foi ele que no dia anterior puxou para o quê, né? Fazer essa rebelião. Então o que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu estou querendo dizer, eu não estou falando que Deus está irado, mas eu também não estou falando que ele não está, certo? Eu estou dando uma estratégia de como nós podemos orar biblicamente e entregar ofertas biblicamente para que isso possa abrandar e cessar a praga, como foi o povo que fez aqui em Israel. Amém? A gente tem que parar. A gente tem que parar de murmurar nessa vida, né? O povo tinha visto a terra abrir literalmente, né? Uma maravilha. E eles não temeram ao Senhor mesmo assim. Eles não temeram ao Senhor. Nós temos que aprender a compreender essa profundidade e trabalhar nas murmurações, que a gente não pode murmurar. Deus não se agrada de murmuradores. O murmurador não entra na terra prometida. Mas não somente isso. O mais importante, a Ana, pois ele está irado sim. Eu também acho, Ana. Eu também acho. Mas como nós temos que trabalhar para abrandar essa ira do Senhor? Nós temos que trabalhar, como diz aqui no versículo 46 e 47 de Números, no capítulo 16. Oração e entregar oferta ao Senhor, pedindo para que Ele perdoe e tenha misericórdia do povo. Esse é o principal. Amém? Essa foi a forma que nesse contexto eles usaram. Amém? Agora eu vou mostrar mais dois contextos. Abra agora em 2 Samuel, no capítulo 24. Um pouco mais para frente aí. 1 Samuel? Segundo, filho. Qual que é o versículo? 2 Samuel 24, 8. Viram o mar se abrir, é verdade. Nanda falando, viram o mar se abrir e não se quebrantaram. Temos que orar por arrependimento. Esse é o ponto, é oração por arrependimento, muito arrependimento. 2 Samuel 24, irmão, no versículo 8, diz assim: Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram de 500.000 homens. E agora no versículo 10, 2 Samuel 24, 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequeno que fiz, porém agora, o Senhor, ó Senhor, peço que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Irmão, essa passagem eu não sei quem conhece. A Bíblia diz, em 2 Samuel, no capítulo 7, é quando Deus faz uma aliança com Davi, e com a sua casa e com a sua família. Falou, olha, sempre vai ter alguém do teu sangue no meu trono. Tanto é que Jesus é descendente de Davi. Em 2 Samuel 8, fala das inúmeras vitórias que Davi teve, ele alargando o reino de Israel, porque Deus dava vitória para Davi aonde quer que ele ia. É isso que diz 2 Samuel 8, um versículo de 2 Samuel 8. E Davi, irmão, presta atenção nisso, ó.
Principalmente você que é líder, pastor de igreja e tudo mais. Se tinha alguma luta, alguma guerra para ir, alguma circunstância difícil, Davi via o inimigo, juntava o exército e falou: vamos embora porque o Senhor é conosco. Certo? Nesse capítulo, Davi fez diferente. Nesse capítulo, no versículo 1, a Bíblia fala no final ali, ó, Davi dizendo: vai e numera Israel e Judá. Ele chama o seu comandante do exército e fala assim: numera o povo aí, quantos militares nós temos na nossa nação. E aí é interessante que o militar, no final do versículo 13, fala assim: mas por que deseja, ó rei, meu senhor, este negócio? Porque ele estava acostumado com Davi, que Davi nunca fazia isso. Certo? Então por que você está querendo isso, senhor? Meu rei. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e Joabe foi e numerou o exército de Israel. E aí ele juntou lá, tem 800 mil em Israel, 500 em Judá, e seja lá o que for. E no que o comandante vem e fala para Davi isso, versículo 10, o coração de Davi doeu. O que fala no teu começo aí, amor, no 10? Segundo Samuel 24:10. Falou que a consciência. A consciência de Davi. O que fala no teu, Podia gente? ser essa palavra minha. Também, sua consciência começou a incomodar. Consciência. Segundo Samuel 24:10. Segundo Samuel 24:10. O que fala na tradução de vocês aí? Que estão na internet. Show, filho? Achei. Fala aí. O meu diz assim, foi durante o reinado de... Você tá em Reis. Nossa, tá complicado hoje, hein? Depois você vê aí. O ponto... Ó, Nanda pôs: sentiu Davi bater-lhe o coração. A consciência, seja lá o que for. Porque se não me falha a memória, do hebraico a palavra coração ela está relacionada à consciência também, né? À mente. Ele sentiu o baque. Falou: fiz besteira. Fiz coisa errada. Errei. E na hora ele já falou: Senhor, me perdoa, tal. Aí alguns versículos para baixo, Davi acordou no outro dia, chega o profeta, Gade. Falei: Davi, beleza? Beleza. Falou: bom, o negócio é o seguinte, você já sabe que você fez coisa errada, né? Falou: é. Falou: então é assim, ó, 3 coisas o Senhor te oferece. Versículo 13. 7 anos de fome, 3 meses que você fuja dos inimigos, ou 3 dias que haja peste na terra de Israel. Qual que você escolhe? E aí ele virou e falou: eu não sou doido de cair na mão dos inimigos. O inimigo vai me matar. Mas se eu cair nas mãos do Senhor, ele tem misericórdia, né? O Senhor é misericordioso. Então, talvez essa seja a melhor saída. E aí no versículo 15 a Bíblia fala que a peste veio a Israel. Enviou o Senhor peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, de Dan até Berseba, e morreram 70 mil homens do povo. Caramba! 70 mil homens, irmãos. Da manhã até o tempo determinado. Aí no versículo 17, um coração pastoral de Davi falou mais alto, que ele virou e falou assim: Senhor, eu pequei, eu procedi errado, por que as minhas ovelhas estão sofrendo? Seja a sua mão contra mim ou contra a casa do meu pai, né? E aí Davi começou a tentar pedir a misericórdia do Senhor e tudo mais. Aí veio o profeta de novo, presta atenção, e Gade, que é o profeta, veio diante de Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na era de Araúna, o Jebuseu. Para aqui, irmão, presta atenção. O profeta veio e virou e falou para Davi: levanta um altar. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de oferta. E ele mostrou aonde. Ele falou: é na era de Araúna, o Jebuseu. E aí a Bíblia fala que Davi conversou com Araúna. A Bíblia, eu vou ler aqui, são poucos versículos. Versículo 20.
E olhou Araúna e viu que vinham ele e o rei, seu servo. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, né, o rei Davi. E disse Araúna, por que vem o meu rei, meu senhor, ao teu servo? E disse Davi, para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que o castigo pare sobre o povo. Então Araúna disse a Davi, tome, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Olha os bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha, pega tudo. Versículo 23. Tudo isso deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei, o Senhor, o teu Deus, tome prazer em ti. Aí Davi, né, como um bom homem de Judá. Porém o rei Davi disse a Araúna, não porém por certo preço eu vou te comprar, porque eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não me custa nada. Assim Davi comprou a eira por bois, ciclos de prata e tudo mais. E ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e oferta pacífica. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. O que fez cessar aquele castigo sobre Israel nessa circunstância? A oferta. O holocausto e as ofertas pacíficas. Vocês lembram que eu falei disso essa semana aqui em casa? A gente faz uns ensinos aqui em casa e eu falei sobre holocausto e oferta pacífica. Só que vocês não vão lembrar o que é, né? Vocês lembram? O significado de cada uma, lembra? O holocausto muitas vezes é usado para perdão e comunhão com Deus. E a oferta pacífica, uma das coisas é quando era usado em conjunto com uma confissão de pecado. Davi estava justamente fazendo isso, né? Confessando um pecado, pedindo perdão. Então ele estava entregando esses dois tipos de oferta, que fala lá em Levítico, capítulo 1 ao 5, se você quiser ver lá, ele fala de todos os tipos de oferta. E quando ele entregou a oferta, cessou a praga. Irmão, o que fez cessar a praga nessa circunstância? Novamente, fala aí. Oferta. As pessoas gostem ou não gostem, irmãos. Não é verdade? É oferta. O profeta falou, chegou e falou assim, entrega a oferta, levanta um altar e entrega a oferta. É desse jeito que a gente cessa. Ele entregou e cessou a praga sobre Israel. Interessante, não é? E sabe o que é o mais interessante? Aí eu vou fazer só um adendo, porque eu achei fantástico isso daqui. Ele falou da eira de Araúna. O que é a bendita eira de Araúna? A eira de Araúna, que fala aqui em 2 Samuel 24, se a gente voltar e olhar e ler outros livros bíblicos, não precisa abrir a Bíblia de vocês, eu quero só comentar para vocês entenderem outra coisa que é só um comentário. Presta atenção. Então, ó, aqui fala a eira de Araúna, o Jebuseu, 2 Samuel 24. Em 2 Crônicas 3:1 diz, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. É o mesmo lugar. São os nomes diferentes, mas ele estava mencionando o mesmo lugar. Então, o lugar que Davi entregou, que ele comprou aquela terra como uma oferta, para entregar para quem? Deus. Para o Senhor. É naquele lugar que Salomão fez o quê? Construiu o quê? Templo. O templo de Salomão. Interessante, não é? Interessante, não é? E eu vou te falar mais um, ó. E começou a edificar a casa do Senhor no Monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado a eira de Ornã, na eira de Ornã, o Jebuseu. E aí eu vou ler outro versículo aqui para vocês, vocês vão ficar espantados. Eu vou ler, isso aqui é mais para conhecimento. Gênesis 22:2.
E disse, Deus falando para Abraão, toma o seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai na terra de Moriá, e oferece em holocausto sobre das montanhas, e oferece ele como holocausto sobre das montanhas que eu te direi. Aonde que Abraão ia entregar Isaque como sacrifício? No mesmo lugar. Irmão, isso aqui é só um comentário profético, aonde tudo tem um simbolismo profético, você vê? No lugar onde Abraão ia sacrificar o próprio filho, e aí ele acabou entregando uma oferta. É o mesmo lugar onde Davi comprou, falou, não, é tudo teu. Ele falou, não, eu quero comprar, essa terra tem que ser do Senhor. E ele comprou. E aí você olha lá, Salomão começa a construir no mesmo lugar. E eu escutei um pastor falando, e eu creio que é isso. Por isso que é chamado de Terra Santa aquele lugar. Porque Davi comprou aquela coisa. E consagrou para quem? Para Deus. E onde é esse lugar hoje? Põe aí Jerusalém, Domo da Rocha, qualquer imagem que você achar no Google de Jerusalém, você não vai ver aquele negócio dourado assim, uma cúpula dourada? Sim, que daí tem uma antena assim. Aquela cúpula é exatamente esse lugar, que é o lugar mais santo da terra, aonde existem as maiores brigas da terra, que onde hoje, infelizmente, está sob domínio dos muçulmanos. Onde eles construíram aquela mesquita, porque eles acreditam que na doutrina islã foi naquele lugar que o profeta Maomé foi arrebatado. Tudo no mesmo lugar. Tudo, aquele lugar é santo. Aquele lugar é do Senhor. Então, irmãos, é só para você entender como que existem lugares espirituais, né? Lugares proféticos, com simbolismos. Aqui é mais para vocês entenderem o porquê que eles brigam tanto por aquele pedaço de terra. Porque enquanto os muçulmanos eles acreditam que ali foi que o profeta deles foi arrebatado e tudo mais, os judeus eles falam aqui, não, foi aqui que Abraão sacrificou. Davi comprou, isso é nosso. Interessante, hein? Interessante, hein? Então, o ponto que eu queria falar, mas como que cessou essa praga? Oferta. Oferta. Legal, não é? Cara, eu tô com bronca lá. Aqueles muçulmanos se apossaram lá. Eu achava que eu não tinha decretado que era terra compartilhada ali, não era? Não, ali, para se fazer, vou estender um pouquinho aqui, irmão, que o profeta Joel ele foi lá na última vez. Ah, você contou. E eles têm, os judeus, os cristãos, eles têm que pedir autorização para os muçulmanos para entrar naquele lugar. E eles conseguiram essa autorização. Só que lá, acredite, quando eles viram o profeta, né, homem barbudo, com talite, falou, você é judeu. Ele falou, não, não sou judeu. Então, é proibido naquele lugar fazer oração. Os muçulmanos, eles não permitem que judeus e cristãos façam oração no domo ali. Por quê? Porque aquele lugar é santo para eles. É eles que fazem oração ali. Egoístas. E aí o profeta foi lá, jeitinho simpático dele, ele acho que até chegou a tirar a sandália do pé, pôs o pé e começou a andar e começou a orar meio disfarçadamente. Aí veio os guardas muçulmanos e falou, pode ir embora que vocês estão orando aqui, que a gente está percebendo. E foi expulso. Por quê? Porque aquele lugar é o lugar mais santo da terra, mano. É onde as três religiões brigam, que fala que é do meu Senhor, é do judeu, é do muçulmano, não, entregou aqui, Jesus fez aqui. Só para você entender o contexto aí.
Mas vamos lá, ó. O que acontece o que eu queria falar daqui Davi venceu com oferta. Amém? Holocaustos e ofertas pacíficas. E o último versículo que eu quero ler hoje. Abra sua Bíblia aí em Números 25. Na verdade é o penúltimo, tem mais um. Vou dar uma acelerada aqui. Números 25, versículo 9. Números 25, 9. Acharam aí? Eu já vou deixar aqui um gatilho que eu vou ler só um versículo. Números 25, 9. E morreram, 8 e 9. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou ambos, e ao varão israelita, a mulher pela sua barriga, então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000 pessoas. E eu vou ler só um texto aqui, não precisa abrir, mas no Salmo 106, 29 e 30, fala desse versículo que eu acabei de ler. Diz assim: assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste arrebentou sobre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela praga. E eu vou falar de Finéias aqui. Mas qual que é esse contexto de Números no capítulo 25, primeiramente falando? Alguns capítulos anteriores fala da história de Balão e Balaque. Lembram? Balaque, que era um rei moabita, que é inimigo do povo de Deus, que contratou Balaão, aquele profeta, para ele ir diante de Israel e amaldiçoar, certo? Para falar coisas ruins sobre Israel, para ir diante de Israel, que é quando a mula fala, que ele vai empurrando a mula vê um anjo de Deus, ela para assim, aí ele vai, e ela parada, ele vai, aí a mula fala, você não tá vendo lá? O anjo? Nos capítulos anteriores fala disso. E aí ele não consegue amaldiçoar Israel. Por quê? Porque não dá para amaldiçoar Israel. E ele volta fracassado, falando com o rei. Falou, não deu. Eu só consigo abençoar a vida deles. Eu não consigo amaldiçoar a vida deles. E aí acaba esse capítulo 24. E aí começa o 25. E o que o 25 ele fala? E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estes convidaram o povo ao sacrifício aos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmão, presta atenção nisso. Muitas vezes, o inimigo, ele não vai ter poder espiritual sobre o povo de Deus, como a gente viu aqui, certo? O que ele fez? Ele não conseguiu espiritualmente amaldiçoar, ele foi na carne. Ele falou, Balaão, a gente não está conseguindo amaldiçoar, não. Ele falou, manda a mulherada lá se prostituir com eles. Seduz eles. E aí a gente vê o que aconteceu com o povo de Israel. Se prostituíram com as filhas de moabitas. E isso acontece nos dias de hoje. O inimigo às vezes quer destruir, lançar uma palavra maldita, não consegue. Aí ele manda uma mulher, manda um homem, a prostituição, né? Rouba. Entendeu? E foi isso que aconteceu. E aí os caras não só se prostituíram com as mulheres, mas eles também começaram a cultuar os deuses delas. E aí a ira do Senhor se levantou novamente sobre eles. E o que a ira do Senhor se levantou novamente
ele fala aqui nesses versículos, e aí começa lá no versículo 6, eu vou ler aqui para vocês, Números 25, 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. O que ele trouxe, irmão? Ele trouxe essa mulher prostituta, moabita, que cultuava deuses estranhos, pagãos. Ele trouxe para dentro do arraial de Israel. Então a ira do Senhor já se levantou quando eles estavam lá com as moabitas, cultuando os deuses deles. Não felizes, um israelita pegou uma das mulheres e trouxe para contaminar onde? Dentro de Israel. Dentro do povo de Israel. Aí, irmão. Da tenda. Né? Aí não deu. Aí começou o quê? Tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Sabe? Tudo tem um limite. Se já estava fazendo coisa errada fora, tá errado. Deus já tá irado. Você vai trazer para dentro da tua casa? A pessoa tá lá se drogando, já tá errado. Aí vai trazer o amigo para se drogar dentro de casa? Não é verdade? Me ajuda, né, irmão? E aí o que aconteceu? A ira do Senhor levantou, estourou a praga no meio do povo. Até que levantou um abençoado, irmão. Sempre tem um abençoado. Sempre tem um profeta no meio, um homem de Deus, um cara que não concorda, que foi justamente Finéias, que é o que disse lá em Salmo. Até Moisés caiu? Não, Moisés acho que, coitado, ele caiu chorando lá, ele nem conseguiu... Diante de tanta coisa. E aí... Imagina pra esse melancólico. Hã? Esse melancólico Moisés. Não, Moisés, meu Deus, ele chorou ali, ó. Os olhos, ele trouxe a mulher, imagina, a mulher devia estar de sainha, tipo Rede Globo, né? Passando no meio do povo de Israel, segurando os ídolos dela, Moisés já vai falar, de novo não. Aqui não é passarela. Enfim, Finéias se levantou, versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ou seja, ele já tinha um sanguinho, o quê? Profeta. Sacerdotal, né? Se levantou no meio da congregação, pegou a lança e saiu. E foi ele, um varão israelita, até a tenda, mas atravessou ambos, o varão e a mulher, pela sua barriga. Se bobear, os dois estavam tendo até relação, porque os dois estavam juntos. Ele pegou numa laçada só, numa furada só, foi os dois pro limbo. Os dois pro Brás. O detalhe é o final. Atravessou a ambos o varão israelita e a mulher pela sua barriga, vírgula. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Irmão, fim da praga. Nesse texto. Há registro de quem foi a mulher que... Não sabe. Foi uma mulher moabita, ela não interessa, né? Não, mas também acabou matando um israelita, não é? Matou? Imundo? Justo. O que aconteceu para parar a praga nesse contexto? Ele tirou a contaminação de dentro de Israel. Certo? O que isso serve para os nossos dias de hoje? Tira a contaminação da sua casa. Certo? Nós cristãos temos que tirar a contaminação das nossas casas nos dias de hoje. Mas o que seria a contaminação das nossas casas? Outros deuses. Uma influência. Não é isso que eles estavam cultuando? Outros deuses, por exemplo? A Bíblia fala, o que são outros deuses? Deuses, é o mesmo radical de endeusar, insultar, maldizer. Idolatria. É colocar Deus em segundo plano. É você endeusar, colocar como um Deus aquilo que não é Deus. É o seu carro, é sua casa, é o seu filho,
é o seu emprego, é o sei lá o quê. Que mais? Fala aí, dá exemplo. É você endeusar aquilo que não é Deus. Bens materiais, qualquer tipo de coisa. Bens materiais, família. É tudo que é motivado pelo ego. Não, porque eu amo o meu carro, né? Porque eu amo a minha casa, porque eu amo minha esposa, meu filho. Irmão, você pode amar tudo na tua vida, mas você não pode amar mais do que Deus. Certo? Porque quando você ama mais do que Deus, isso vira uma abominação diante do Senhor. E tá cheio, irmão, de coisa assim no povo de Deus. Cheio. É cheio de uma tal maneira, irmão, que tá todo mundo trancado dentro de casa 10 dias e só fala assim: ah, que saudade do meu filho, ah, que saudade de andar de carro, ah, que saudade de não sei da onde. Vai buscar a Deus, filho de Deus. É ou não é? Vai buscar a Deus. Nós temos que entender, irmão, que é tempo de Deus. É só o céu que está aberto agora, não é mais nada. As pessoas estão sendo afastadas dos seus deuses e continuam proclamando os seus deuses. É ou não é? Bom, se ninguém concorda, eu concordo. Irmãos, tira a contaminação da tua casa. Tira os postes ídolos da sua casa. Para de ver besteira. Para de ver bobagem. Para de se prostituir dentro de casa, cultuando outros deuses, vendo prostituição, é novela, é seja lá o que for. O que eu ia falar num outro momento, eu esqueci de Davi, que eu falei, cuidado com os líderes, porque, só um parênteses do tópico anterior, Davi, em todos os momentos, ele seguia a Deus 100%. Quando ele virou e falou assim, vamos fazer uma pesquisa, olhar as notícias, olhar a quantidade do povo que nós temos. Não foi isso que ele fez? Ele errou. Porque para um povo de Deus, para um líder de Deus, ele não tem que ficar preocupado com notícia. Ele se preocupa com Deus dele agir. Amém? Irmão, eu não estou querendo nem saber quantos morreram no mundo do coronavírus. Eu quero saber o seguinte, o que eu preciso fazer para cessar essa praga, Senhor? Porque essa praga é desse tamanhozinho perto do Deus que eu sirvo. E o líder fala, não, vamos ter que pesquisar, vamos ter que ver quantos vai ser, mas é que tem isso, tem aquilo. Tem que ser o caramba, cala-te boca. Vai buscar a Deus que você ganha mais. Creia em Deus do jeito que você sempre crê, que Deus vai agir. Esse foi só um parênteses do anterior. Então, irmão, tira toda a podridão da tua casa. Essa palavra aqui, ó, prostituição, do grego, ela é porneia, pornô, é relação sexual ilícita, devassidão, incesto, adultério, e ela vale tanto para a imoralidade física como espiritual. É isso que eles estavam fazendo, se prostituindo de todas as maneiras. Cessa, para! É esse jeito que nós conseguimos mudar isso. Nós conseguimos mudar isso. Em nome de Jesus, nós conseguimos. Então que fazemos isso? Façamos isso. Nós temos que olhar só para o céu. É só o céu que vai fazer a diferença. Não somos nós. Não é a Globo. Não é o Bonner. Não é ninguém. É Deus. E orando para que Ele faça a diferença. Então, como que Finéias cessou a praga? Ele tirou toda a contaminação. Porque ele teve o quê? Adoro essa palavra. Zelo com as coisas de Deus. Amém? Se o povo é santo, é santo. Se é separado, é separado. Acabou. Eu sou separado. Faz questão de falar isso. Enche a boca. Faça isso, irmão. E eu falei que era o último, mas não tenho. Só vou ler o último versículo aqui, nem precisa abrir. Quarto ponto. Números 8:19. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos,
do meio dos filhos de Israel tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Irmão, esse último ponto é o seguinte, é Deus falando, não como cessar a praga, mas como nem ter a praga. E o que ele falou? Aqui esse texto ele fala da consagração dos levitas, ele estava falando do ministério levítico, dos sacerdotes, dos homens de Deus, e falando assim, Moisés fala para os levitas, para os homens de Deus, que eles têm que fazer expiação pelos pecados do povo, para que eu não mande a praga. Então qual que é a forma que a palavra está nos mostrando para nem vir praga? Fazer o quê? Expiação. E expiação é fazer o quê, irmão? É o quê? Oração. Não. Não. Oferta. É a oferta que faz a expiação pelo povo, que tira o pecado do povo. Então, irmãos, eu fiz um resumo para você, ó. Eu sou teu amigo. Fiz um resuminho para você. Como que nós cessamos a praga sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre nós, sobre o mundo? 1. Oração. A gente não viu deles levantarem incenso lá em Números 16, né? Incenso é oração. Ora. Ora muito. Ora todo dia. Ora toda hora. Ora. Ora. 1 Tessalonicenses 4. Ora sem cessar. Ora. Segundo, que lemos ali, Números 25, versículo 8. Tira a contaminação da sua casa. O povo de Deus tem que tirar a idolatria da sua casa. O povo de Deus tem que se ser limpo, santo, separado de Deus. Certo? Não falamos disso? E o último ponto, que fala é o único que dá em 3 menções. Números 16, 2 Samuel 24 e Números 8. Fazer o quê? Expiação, holocausto, oferta pacífica. Ou seja, entrega a oferta ao Senhor. Entrega a oferta ao Senhor e pede pela misericórdia dele. Você pode gostar ou não, irmão, mas a ação bíblica mais contundente para fazer parar a praga, entrega a oferta e pede perdão ao Senhor. Ah, mas o Senhor já fez expiação por nós. Irmão, eu não estou falando de salvação. Jesus já morreu por todo mundo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu estou te ensinando aqui uma estratégia de guerra. Certo? Entrega uma oferta. Êxodo 12, como eles saíram daquela guerra, daquele cativeiro egípcio, oferta. Oferta é estratégia de guerra. Como que Deus acabou com toda a perdição desse mundo, para que o mundo voltasse a ter reconciliação com Ele. João 3,16, Ele entregou quem? Jesus Cristo, como uma oferta, para que o mundo inteiro fosse resgatado. Oferta. 3 anos sem chuva sobre Israel, 1 Reis 18, 19, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva, eles orando, 800 profetas de Baal orando, não sei o que lá, vai lá Elias e entrega o que? Oferta, e começa a chuva. Chuva é estratégia de guerra, oferta é uma estratégia de guerra. Mas é que dói mexer no bolso de crente que é idólatra com dinheiro. Desculpa, irmão. Às vezes eu não entrego oferta. Mas como? Entrega oferta na igreja, entrega oferta para o próximo, abençoa o próximo. Nesse tempo, quem está precisando de ajuda, entrega oferta, fala, tá aqui, ó. O Senhor está te mandando te dar para honrar a sua vida. Entrega oferta para levantar. Olha, isso aqui é maravilhoso, irmão. Entrega uma oferta para a gente levantar. Assim como Davi fez para consagrar aquela terra,
Entrega uma oferta para que a gente tenha uma terra aqui no Brasil e levantar altar de adoração 24 horas para Deus. Esse é o desejo do profeta, né? Comprar aquele monte, fazer um monte de casa e, né? Para as pessoas que visitarem e tudo mais, entendeu? Ajuda. Tudo que é para entregar para Deus, para honrar, para abençoar o próximo, abre a mão e entrega e pede. Isso pode fazer cessar a praga. É isso que eu estou orando. Amém? Oração, tira a contaminação e entrega a oferta. Eu creio que a gente fazendo isso, Deus pode mudar a história da nossa nação, irmão. E mudar a história do mundo. Do mundo. Porque Deus não compactua com sujeiras, irmão. Amém? Deus não pactua com bobeiras. E eu fiquei triste, mas às vezes é pra gente ficar meditando em alguns pontos. Melhor eu não falar. Melhor não falar. Vamos orar. Vamos, né, tirar a contaminação, a idolatria da nossa casa e vamos entregar a oferta e pedir para que cesse a praga, Senhor. Cesse a praga sobre o nosso povo. Assim, quando eles entregaram, instantaneamente acabou a praga, cessa a praga sobre o nosso povo, Senhor. Amém? Então vamos orar aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos ao teu nome, só o Senhor é o nosso Deus. Nós consagramos esse tempo diante de ti, Senhor. E entendemos como acabar, cessar, terminar com esta praga, com este coronavírus, biblicamente falando, Senhor. Senhor, que nós possamos ter mais tempo de oração, cada um de nós, clamando, pedindo perdão, misericórdia, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos tirar toda a contaminação, toda a idolatria das nossas casas, Senhor. Idolatria por família, idolatria por carro, idolatria por casa, idolatria por bens, idolatria por hobbies. Senhor, perdoa os nossos descasos, Senhor. E tira a contaminação, convence com teu Espírito Santo cada um para que possamos tirar toda idolatria, toda a contaminação da nossa casa, meu Pai. Em nome de Jesus. E Senhor, nós te pedimos também, nós queremos ser convencidos por Ti, Senhor, para que possamos entregar a oferta com esse sentido, crendo que entregando nós possamos cessar esta praga, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe do meu coração, da Dani, das coisas que nós temos feito e que vamos fazer agora, nesses dias, com ofertas. Senhor, eu te peço por essas ofertas que nós vamos entregar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, tem perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa o nosso povo, perdoa a nossa casa, a nossa família, perdoa o nosso estado, perdoa o nosso país, Senhor. E cessa essa praga, Senhor. Cessa essa praga, meu Pai. Em nome de Jesus, nós estamos orando biblicamente, o Senhor mostrou isso na Tua palavra, e nós queremos ver isso acontecer na nossa vida, no nosso país, na nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te entregamos este tempo, Senhor. Pai, dá sabedoria ao nosso presidente, Bolsonaro, todos os ministros, governadores, tira todo espírito de confusão do nosso meio, Senhor, e faça com que sobre essas lideranças, principalmente sobre a vida do Bolsonaro, nós possamos chegar a um bom termo e vermos a Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Que no final de toda essa história as pessoas vejam a diferença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, meu Pai. Como eu tenho te falado, Senhor, tenho te apresentado em oração, Senhor, ele tem suas falhas, ele tem,
mas ele declarou, o merchandising dele de campanha foi um versículo bíblico, ele declara que ele é do Senhor, ele fala, o Estado é laico, mas eu creio em Deus. Senhor, ele está estancando toda hemorragia, toda idolatria, toda corrupção no nosso país, toda prostituição financeira que teve, ele está estancando, Senhor. Nós te pedimos, tem misericórdia, Senhor. Eu oro pela vida dele, Senhor, que o Senhor dê força para ele, que o Senhor dê força para Michele, para os seus filhos, para que eles possam continuar nessa empreitada, nessa missão, e nós sermos bem-sucedidos e termos êxito, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos este tempo e peço a tua intervenção, a tua misericórdia, meu Pai. Eu estou fazendo a minha parte. E aquilo que o Senhor coloca para eu ministrar, ensinar, para que isso possa ser divulgado e praticado por outros, é isso que eu oro, para que outros possam fazer isso e a gente possa, como diz lá em Levítico, levantar um cheiro suave diante do teu altar e o Senhor venha com uma boa mão sobre nós, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos? Então, divulgue, compartilhe, para que isso chegue ao maior número de pessoas e faça o seu papel. Você sabe como cessar a praga agora. Amém? Levanta as suas mãos. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Salmo 91... como diz a tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor o livrará de toda peste perniciosa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Que essa palavra esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe todos aí. Neiva, Nanda, mãe, Queca. Abração para todos aí. Fica com Deus. Deus abençoe.